E agora a gente vai tratar com a categoria sobre uma questão que as pessoas têm perguntado muito, né? Que é uma política da Prefeitura desde 2014, que é o Programa de Incentivo à Aposentadoria, que, por um lado, tem o seu aspecto positivo, mas, por outro, tem um aspecto muito negativo, que é o fato das vacâncias que ocorrem e da não chegada de servidor efetivo. Então, eu queria que você conduzisse esse momento agora, a respeito do PIA. Hoje mesmo eu atendi uma pedagoga lá na subsede, perguntando, né, vale a pena e tudo, e aí a gente acaba informando, né, uma questão muito pessoal, mas tem algumas questões que o marco temporal, né, do requerimento que vai restringir algumas coisas. Mas vamos lá, André, está com você, conduz aí para a gente. Muito bem, Luiz. Essa questão do PIA, ela é para um público mais específico, né? Aquele público das pessoas que estão pretendendo se aposentar, as pessoas que migraram e querem se aposentar e que não querem sair daquele ônus de ter que contribuir por mais 5 anos para que possam se aposentar. Então, especialmente as pessoas que migraram. Então, eu vou tratar aqui sobre a legislação que foi aprovada e que foi publicada no órgão oficial do município no dia 27 de abril de 2023. Né? Muitas pessoas ficam em dúvida, mas é a legislação que está vigente. E de acordo com as informações que nós temos. Então, eu tenho que fazer uma apresentação aqui, né? Como é que é aqui? Uma janela? Eu acho que é. Aqui, ó. Compartilhar. Vamos ver se vai aparecer. Para mim, apareceu. Acho que para o pessoal vai aparecer também. Deixa eu ver. Estou esperando aqui se vai aparecer para as outras pessoas. Vou perguntar aqui também se as pessoas estão assistindo. Acho que sim. Sim, apareceu agora. Então, é a Lei Municipal número 7.273, de 26 de abril de 2023, que foi publicada no dia 27 de abril. Tá bom? Cria o plano de incentivo à aposentadoria para o ano de 2023, que é o plano, o PIA, né? PIA 2023. Então, eu vou falar artigos por artigo, são só 9 artigos, então é bem tranquilo. Mas, em alguns detalhes, as pessoas ficam em dúvida. O povo do município de Betim, por seus representantes, aprovou, e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica criado o Plano de Incentivo à Aposentadoria, PIA, ao servidor efetivo que, na vigência dessa lei. Então, primeiro ponto aí, primeiro inciso que vai aparecer é que atenda aos requisitos necessários à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, integral ou proporcional. E esse inciso do artigo 1º, ele gera muitas dúvidas às pessoas, porque quando as pessoas leem proporcional, elas entendem que pode se aposentar proporcionalmente. Né? Eu tenho 20 anos de magistério e tenho 50 anos de idade, então eu posso aposentar proporcional? Não, não é essa proporcionalidade que está sendo exigida aí na lei. O que acontece? Nesse primeiro item, ele é taxativo ao falar que a aposentadoria, nesse caso, deve ser por tempo de contribuição. Existem outros tipos, outras modalidades de aposentadoria, que é a aposentadoria por incapacidade permanente ao trabalho, que antigamente a gente chamava de aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, que é quando as pessoas atingem homem, 65 anos de idade, e mulher, 60 anos de idade, ela pode se aposentar por idade,
proporcional ao tempo de contribuição, então não diz respeito a isso também, e a aposentadoria compulsória, que é quando o servidor completa 75 anos, e que alguns chamam de expulsória, né? Então, ele não pode mais permanecer no serviço público, permanecer no cargo. Então, esse inciso 1 fala categoricamente que a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no magistério, 25 anos de contribuição, mulher, mais 50 anos de idade, mulher, né? Homem, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, tem que ter esses requisitos completos, e aí, de acordo com o ingresso na rede pública, é que vai ter a definição se essa aposentadoria vai ser integral, com o último salário, proventos integrais, ou se ela vai ser proporcional, ou seja, calculada pela média de contribuição, né? Quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem paridade e proventos integrais, aposenta com o último salário, com a última remuneração. Quem ingressou a partir de 1 de janeiro de 2004, o cálculo dos proventos de aposentadoria serão proporcionais. O cálculo será pela média de contribuição. Então, diz respeito a isso. Esse programa de incentivo à aposentadoria não seria ruim se, à medida que o governo fizesse esse programa, também ocorressem as nomeações, né, para ficar aí, para ir ocupando os cargos vagos. Mas não é o que acontece. Então, só relembrando, para proventos integrais ou proporcionais, que vai depender do ingresso na rede, né, da época do ingresso na rede, e para que você tenha direito a essa aposentadoria, aliás, para você que tenha direito ao PIA, você tem que cumprir os requisitos, tempo de contribuição mais idade, que são os requisitos para aposentadoria. No caso do magistério, 25 anos de contribuição e 50 anos de idade mulher, 30 anos de contribuição, 55 anos de contribuição de idade homem. Vamos passar para o próximo item. Andréia, Oi. Andréia, uma dúvida. Deixa eu fazer a pergunta que aí você já esclarece nesse ponto. Primeira pergunta do Jurandir, que ele disse o seguinte, a respeito dos requisitos para o PIA. Você falou tempo de contribuição, idade. Aí ele falou o seguinte, ou a soma idade-tempo, né, Andréia? Então, para você, eu acho que ele deve estar falando do fator, né? Fator 85, não sei. Então, eu acho que não sei se é isso. É do fator. Mas no nosso Isso. caso, mais especificamente, o tempo de contribuição e a idade mesmo. Ok. Tá? Existem outros tipos, mas é tempo de contribuição e idade. Ok. E a outra questão que as pessoas têm batido aqui muito no comentário é que da necessidade de nomeações, até porque no edital do concurso público, e nesse constou, mas geralmente consta em todos, mas especificamente em Betim constou, que as nomeações ocorrerão para as vagas divulgadas e há a previsão daquelas vagas que surjam no decorrer da validade do concurso. Então, a prefeitura tem toda a possibilidade de nomeação. Não faz porque não quer, correto? Correto. E tem já há muito tempo, porque cargos vagos, para professor P1, por exemplo, P1L, ou professor municipal, né? Tem muito, aos montes, né? Eu não sei precisar, mas são mais de 400 cargos, né? Mais de 400, isso mais mesmo. De 400 na verdade, é isso. Para P1, eu acho que P1L, PM1 tem muito mais. A Silvana Borges diz o seguinte: tempo de ingresso no serviço público ou de entrada na Prefeitura de Betim, na rede municipal? Tempo de ingresso no serviço público, desde que não tenha ocorrido vácuo. Por exemplo, eu entrei no serviço público em
no ano de 2000, e em uma rede, na rede estadual, no ano de 2000. Aí eu exonerei em 2001, em outubro de 2001, e só tomei posse em outro cargo vago em novembro de 2001. Aí, em novembro de 2004. Aí você perdeu. Passou, teve um tempo aí, um lapso de tempo, e você perdeu. Ok, Ou beleza. eu Então, é a ingressei no serviço continuidade. público em novembro de 2003, entrei no serviço público em novembro de 2003, e exonerei do Estado, né? Por exemplo, exonerei do Estado em novembro de 2005. E tomei posse em dezembro de 2005 no município. Perdeu. Vai ser aposentadoria proporcional à média de contribuição. Então, quando você ingressa no serviço público, você não pode ter um vácuo aí no caminho quando você vai tomar posse em outro serviço público. A não ser que você tenha ingressado em todos os dois, ambos, antes de 31 de dezembro ou até 31 de dezembro de 2003. Ou seja, para deixar bem esclarecido, para tomar posse, no caso em Betim, quem está tratando na rede municipal de Betim, que tem regime próprio de previdência, eu teria que ter exonerado um serviço público anterior num dia, no dia seguinte já entrado em exercício na rede Betim. É isso, né? Não poderia haver Exatamente. uma Se você tiver o lacuna lapso... entre a exoneração e a admissão. Exatamente. O lapso temporal de um dia já é suficiente. Exatamente. O lapso temporal de um dia já é suficiente para você perder essa entrada anterior no serviço público. Ok, então vou deixar você seguir para Isso a gente continuar. segundo entendimento jurisprudencial, né? Não significa que você for ajuizar uma ação lá na frente que possa ter alteração nesse entendimento. Mas até o momento não pode ter um lapso temporal entre a saída de um e a entrada no outro. Ok? Ok, André, então vamos lá. Seguindo com os requisitos para adesão ao PIA. Inciso 2 do artigo 1º. Não esteja afastado das atividades profissionais por atestados ou licenças. Então, no decorrer aí do período, no período do PIA, da vigência do PIA, a pessoa que está afastada por algum motivo, ela não poderá fazer adesão ao PIA. Então, isso é mais, esse ponto acho que gera menos dúvidas, porque é bem claro, né? Não poderá estar afastado. Então, se você, por algum momento, esteve afastado e voltou, estava por atestado médico ou por licença, e voltou, ainda no período de vigência do PIA, tudo bem. Mas se durante todo o período de vigência do PIA você estiver de atestado ou com alguma licença, não poderá ocorrer a adesão ao PIA. Tranquilo, Luiz Fernando? Alguma dúvida? Não, aqui está tranquilo. Pode ir. Inciso 3. Não tenha sido condenado em processo administrativo disciplinar ou ação judicial em razão do exercício do cargo que tenha gerado obrigação de restituir, né, os cofres públicos, ou valores ao erário, né? Então, se alguém foi condenado aí em PAD ou em ação judicial e restou como pena a restituição de valores ao município, também não poderá aderir ao PIA. O artigo 2º diz respeito ao prazo para a adesão. Artigo 2º. Fica definido que o requerimento de adesão ao Plano de Incentivo à Aposentadoria, PIA 2023, será realizado durante o período compreendido entre o dia
1 de maio de 2023 e 30 de setembro de 2023. Então, nós tínhamos muitas pessoas em dúvida em relação a esse prazo, se o prazo findaria em julho, né? Como houve uma demora na tramitação da lei no Poder Legislativo, essa demora, né, para que ocorressem as emendas que fossem mais favoráveis aos servidores, esse prazo foi estendido, então, foi modificada a data e o prazo para adesão vai ser a partir de 1º de maio até 30 de setembro. Então, voltando lá ao inciso 2º do artigo 1º, aquelas pessoas que estão de licença médica ou em afastamento, se retornarem antes do tempo findo e já tiverem completos os requisitos para aposentadoria, poderão aderir ao PIA. Em relação ao servidor que migrou de cargo, artigo 3º vai tratar sobre isso. Fica concedido ao servidor que realizou a migração de cargo, que opte pela adesão ao plano de incentivo de aposentadoria, o benefício quanto à desnecessidade de contribuição previdenciária sobre o vencimento do novo cargo efetivo durante 5 anos, prevista no artigo 16 da Lei Municipal 6669, que foi a que estabeleceu as migrações tanto para a educação quanto para outros setores também do município, outros quadros do município. Então, quem aderir ao PIA não terá essa necessidade de contribuição. No caso aqui, a lei fala em contribuição, né? O município entende que, como é contribuição, a pessoa não pode aposentar, tem que permanecer no cargo para contribuir. Então, quem migrou poderá aderir ao PIA sem cumprir esse pedágio aí de 5 anos de contribuição. Então, vamos lá. Isso é importante dizer, André, porque lá na época da Lei 6669, foi em 2020, também foi o ano do início da pandemia, a gente discutiu isso com o governo, né? Que não, para não colocar essa regra de contribuição de 5 anos, de necessidade de contribuir de 5 anos, porque, primeiro, essa regra de uma lei municipal, ela não poderia quebrar a regra do direito de aposentadoria da pessoa, porque a aposentadoria da pessoa é requisito de tempo e idade, não é isso? A prefeitura não entendeu, mesmo assim, quis colocar, e aí o que tem feito desde 2020 é fazer PIA todo ano para quebrar a regra que a gente disse que não era necessário. Com isso, muitas pessoas ficaram prejudicadas porque ficaram com medo de fazer a migração e não migraram, estão tendo prejuízos e aí a todo momento chega, e eu não migrei, né? Bom, a prefeitura poderia não ter colocado esta regra, né? Até o que acontece, Luiz Fernando, é que lá no IPREMB, eles estão colocando como mudança de cargo. Então, o IPREMB está colocando que você começou num cargo novo, e como você começou num cargo novo, você tem que permanecer durante 5 anos. O que eu entendo que é um equívoco, porque a 6669, ela é uma lei que é de política de estrutura de carreira, de valorização da carreira. Ela não é uma... De reenquadramento? De reenquadramento. Ela não é uma lei para criação de novos cargos no município. Não é isso. Não é criação de novos cargos. É reenquadramento. Reenquadramento este que vai levar à extinção dos outros cargos. Né? Porque a partir do momento que as pessoas migram para a nova carreira, a tendência, então, é a extinção dos cargos antigos. Então, é uma reestruturação de carreira por valorização de todos os setores do município. Então, não é a criação de cargo novo no município. E o IPREMB está entendendo isso. Quando o servidor vai lá fazer a prévia, o IPREMB coloca como novo cargo e, com isso, suprime o direito da pessoa à aposentadoria. Então, poderia simplesmente, por uma iniciativa do próprio governo,
suprimir esse item da Lei 6669, né? Poderia ser um projeto de lei de iniciativa do município, suprimir isso e garantir que as pessoas que migraram possam ter esse direito à aposentadoria, independentemente de ter PIA ou não. Verdade. E vamos lembrar, André, que, especialmente para quem tem muito tempo de educação, que o Estado fez isso diversas vezes. Eu lembro que quando eu fazia, só um minutinho, meu filho, quando eu fazia magistério, eu lembro que a gente estudava a legislação do Estado, e nessa época, que já tem um tempinho, a professora de legislação educacional dizia como que era a carreira do Estado. Então, o povo era P1, P2, P3, P4, P5, tinha o PA, não sei o que lá, né? E depois o Estado fez as suas reformulações de carreira, de forma que hoje professores chamados como PEB1, PEB2, PEB3, PEB4, ou seja, da mesma forma que Betim, é apenas uma questão de reestruturação de carreira, de valorização, porque as pessoas adquiriram nova formação, e aquilo que no Estado antes era P1, P2, P3, P5, P não sei o quê, passou a ser PEB1, PEB2, PEB3, em Betim passou a ser de P2, PM2, de P1L, PM1 e de P3, PM3. E, então, na verdade, é uma adequação e estruturação da carreira, atendendo uma reivindicação nossa e fazendo aquilo que Betim ainda não tinha feito, porque todos os municípios, o Estado, inclusive, já tinha criado a sua estrutura de valorização do professor pela sua formação, que é a isonomia, correto? Correto. Inclusive, a gente não precisa ir muito longe, porque o próprio município de Betim criou o P1L para valorização dos professores P1 em 2008. Que tem um curso de licenciatura plena. Então, e não houve essa exigência, não foi considerado mudança de cargo, apenas uma adequação, uma reestruturação na carreira, até porque as atribuições do cargo não se modificaram, continuam as mesmas. Perfeito. Ok aí? Sim, pode ir. O artigo 4, ele vai falar: o incentivo a ser concedido pela adesão ao PIA, Plano de Incentivo à Aposentadoria, consiste em, então, o que vai ser, o que vai ter aí de benefício para o servidor, além de poder aposentar com a migração, né, no cargo que migrou. Então, verba indenizatória, equivalente a 3 vezes a remuneração do cargo efetivo. Esse inciso 1 foi um dos motivos pelos quais houve o atraso, né, na tramitação dessa lei, desse projeto de lei, porque não tinha isso previsto no projeto original que foi encaminhado. Mas, felizmente, houve um acordo com o governo, né, quem propôs, o governo aceitou, e o vereador que propôs, eu não me recordo quem foi, e colocou essa verba indenizatória equivalente a 3 vezes a remuneração do cargo efetivo. Lá na frente vai falar o que vem a ser o que está incluído aí nessa verba indenizatória, nessa remuneração do cargo efetivo. E o inciso 2, pagamento em pecúnia das férias-prêmio adquiridas até a data da publicação dessa lei, inclusive das parcelas já programadas de conversão e gozo. As pessoas que aposentam hoje no município e não tiveram gozo de férias-prêmio, quando elas se aposentam, é feito esse pagamento em pecúnia das férias-prêmio. Então, não será diferente com o PIA. Quem se aposentar pelo PIA, além da remuneração, 3 vezes a remuneração do cargo efetivo, terá também o pagamento em pecúnia das férias-prêmio que estão vencidas, e que até mesmo aquelas que já foram programadas para conversão e gozo futuramente. Então, essas também, mediante aposentadoria, serão pagas em pecúnia. Ok, Luiz? Posso passar? Você está acompanhando as perguntas aí? Estou, eu vou fazer algumas ao final, tem algumas sobre migração, algumas questões, e estou anotando aqui, e quando for exatamente sobre o tema que você estiver falando no momento, eu pergunto, mas aquelas que pudesse responder no final, eu vou perguntar mais ao final. Pode ir. Ok. Ainda
sobre a verba indenizatória equivalente a 3 vezes a remuneração do cargo efetivo, tem algumas observações aí, que são os parágrafos. Parágrafo 1º, então, do artigo 4º, vai falar que a remuneração de que trata o inciso 1, que está logo aí acima, né, que eu coloquei aí para vocês não esquecerem, será apurada pelo somatório do vencimento e demais vantagens pessoais de caráter permanente do cargo efetivo. Quais são as vantagens pessoais de caráter permanente do cargo efetivo? No caso da educação, é o quinquênio. Nós temos aí o nosso vencimento, a formação, a carreira, mais o que a gente chama de tempo, biênio, né? que na verdade é progressão. Biênio, a progressão por tempo, isso faz parte da nossa remuneração. E o que vem separado é o quinquênio. Ele tem caráter permanente. Quinquênio e o trintenário, porque algumas têm, né? Tem o trintenário também. Quem tem 30 anos de rede, de Betim, também faz jus a isso. Então, o somatório disso tudo aí é que será pago 3 vezes para a pessoa que aderir ao PIA, servidor, né? E o parágrafo 2º, o incentivo pecuniário tem natureza unitária, eventual e indenizatória, não se incorporando em nenhuma hipótese aos proventos de aposentadoria, não integra base de cálculo de margem consignável, não gera qualquer direito adquirido ou benefício previdenciário, nem integra base de cálculo de descontos, salvo as retenções de pensão alimentícia, desde que expressamente prevista em ordem judicial. Então, ou seja, o que o servidor que aderiu ao PIA vai receber desses 3 meses de remuneração, né, com as verbas de caráter permanente, ela não serve de base de cálculo para nada, apenas para retenção de pensão alimentícia, né, que esteja prevista em ordem judicial. Então, ela é único, não vai ser base de cálculo para proventos de aposentadoria, nem para aumentar a margem consignada para empréstimo pessoal, ok? Então, em relação a isso. Em relação a isso, é unitário. Exceto por caso de pensão alimentícia. Vou passar. Ainda sobre essa verba indenizatória, o parágrafo 3º. Vai falar sobre a forma de pagamento. O pagamento do incentivo de que trata essa lei será efetuado em 3 parcelas mensais, sendo a primeira realizada com o pagamento das verbas rescisórias do servidor e as demais nos meses subsequentes. Então, quando o município fizer o acerto, né, dessas verbas rescisórias, a que o servidor tiver direito, ele vai receber já junto a primeira parcela do incentivo. Então, e as demais olha só. nos meses subsequentes. Então, vamos lá, porque eu acho que aqui uma questão precisa ficar bem assim, evidente para as pessoas. Tá, Luiz, só que aqui não fala quando que será feita essa verba, o pagamento dessa verba rescisória. Então, não tem uma data estipulada. Aqui não fala assim, no primeiro mês após de aposentadoria, por exemplo. No primeiro mês após o deferimento do PIA, ou após a aposentadoria, será feito esse pagamento da verba rescisória. Então, não há isso descrito na lei. Pode falar, Luiz Fernando? Então, é justamente isso. Então, a pessoa fez o PIA, foi deferido, aposentou. Primeiro pagamento que a gente tem, que é certeza que vem, é o provento de aposentadoria. Não necessariamente nesse primeiro provento vem essa primeira parcela e o acerto. Pode ser no primeiro mês, mas pode ser daqui 6 meses, por exemplo. Exatamente. Ok. Só vou lembrar uma coisa. As pessoas... E a gente ouviu relatos, né, de pessoas que aderiram ao PIA, que esperaram por muito tempo esse pagamento. Em outras edições, né? Esperaram, porque a gente recebeu, né, demandas falando que tiveram que esperar por muito tempo para receber essas parcelas aí. Também foi parcelado. Né? Então, que fique bem claro que vai ser efetuado em 3 parcelas mensais, e a primeira parcela vai ser o pagamento das verbas rescisórias,
quando entra aí o pagamento das férias prêmio, né, vencidas, essas questões que o servidor tem direito. E não há, na lei, prazo estipulado para o pagamento dessa primeira parcela. Vou passar para frente. Artigo 5º. Poderá requerer o benefício, sem prejuízo, o servidor que se encontrar em gozo de férias regulamentares, férias prêmio, ou tiver qualquer outra pendência. Então, a pessoa, eu falei lá no início, as pessoas que estiverem de atestado médico ou com outras licenças, o servidor, né? O servidor que tiver de atestado médico com outras licenças, pode aderir, desde que encerre essa licença ou esse atestado médico dentro do prazo de vigência para a adesão ao PIA. A mesma coisa é o gozo de férias regulamentares, as férias prêmio, ou tiver qualquer outra pendência, porque diz o seguinte: findado o gozo e ou sanada a pendência. Então, poderá requerer o benefício sem prejuízo o servidor que findar o gozo de férias prêmio. Pode estar em férias prêmio, mas tem que ter findado o gozo de férias prêmio, vai finalizar o gozo de férias prêmio até o prazo estipulado para adesão ao PIA. Ou sanada alguma pendência que tiver dentro do prazo de vigência do PIA. Desde que preenchidos os requisitos do artigo 1º desta lei. O artigo 1º desta lei, vamos lembrar. Qual que são os requisitos do artigo 1º? Tempo que tiver cumprido os requisitos de tempo de contribuição para a aposentadoria, integral ou proporcional. Alguma pergunta aqui, Luiz Fernando? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Pode ir. Estamos caminhando para o finalzinho já. Artigo 6º. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão na administração direta e indireta municipal aos servidores cujos pedidos de aposentadoria forem deferidos durante o prazo de 2 anos contados da data de aposentadoria. Então, ou seja, aderi ao PIA, aposentei, foi lá publicada a minha data de aposentadoria do PIA. É proibido que eu retorne ao município, dentro desse prazo de vigência, como em qualquer cargo, seja nas autarquias, seja na administração direta, em qualquer cargo em comissão. Então, eu não posso aposentar pelo PIA e ser nomeado para um cargo em comissão no meio ambiente, ou para um cargo em comissão na educação, ou na administração ou na saúde. Está proibido isso. A palavra vedada é justamente que proíbe a nomeação das pessoas que aderiram ao PIA. Vão ter que aguardar esse prazo de carência de 2 anos. Findado o prazo de 2 anos, poderão retornar ao município como cargo comissionado, de livre nomeação do prefeito. Ok? Beleza. Esta lei não se aplica à aposentadoria por invalidez, compulsória ou por idade. Isso eu já tinha falado lá no início. A aposentadoria por invalidez, hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria compulsória, que é de 75 anos, né? Completou 75 anos, você é obrigado a sair do serviço público, né? do cargo público, ou por idade, 60 anos por idade, mínimo de 15 anos de contribuição para mulher, e 65 anos de contribuidade homem. Então, não se aplica essas modalidades de aposentadoria aí para a adesão ao PIA. Apenas aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 8º, vai retornar aí, né, ao período de vigência, fica determinado que o período para adesão ao plano de incentivo à aposentadoria iniciará no dia
1 de maio de 2023 e findará em 30 de setembro de 2023, que já falei lá no início. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, então, 27 de abril de 2023, revoga-se as disposições em contrário, e aqui ela remete ao projeto de lei número 57 de 2023, de autoria do Executivo, que sofreu as emendas, né, pelos vereadores na Câmara Municipal de Betim, e que se tornou essa lei, que já está em vigor. É isso. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Então, vamos lá. Primeiro, dizer que você deu uma verdadeira aula. Então, assim, parabéns. Assim, eu acho que é difícil a gente ter dúvidas a respeito apenas da questão da leitura, né, da lei e tudo. Então, muito, muito bom mesmo. Aí vamos a algumas questões que eu acho que é para você, para ajudar a esclarecer, que não estava nesse debate, nessa apresentação feita por você. Primeiro, há muita dúvida a respeito da questão de algumas vantagens, especialmente aquelas que não foram adquiridas no período da pandemia, em razão da Lei 173, então, quinquênio e trintenário, que eu completei o tempo na pandemia, mas não ganhei vantagem porque a lei do Bolsonaro impedia. Aí tem essa questão, que é uma dúvida que foi muito aqui, o seguinte: eu quero fazer o PIA, mas eu completaria o quinquênio ou o trintenário. A data do PIA, que eu fiz o requerimento, depois dela eu tenho direito à vantagem, ou a data do requerimento é um marco para cessar a concessão dessa vantagem, mesmo que eu receba a vantagem? Explica isso, por favor. A data de requerimento da aposentadoria, ela é um marco, e você só vai levar como benefício da carreira, né? Você só vai levar como benefício, como provento de aposentadoria, o que você adquiriu até a data do requerimento de aposentadoria. Então, se você completou o quinquênio após a data de requerimento, você não vai levar. Então, para as pessoas que estão... Nós estamos pedindo para reverter essa questão da 173. Né? Caso o município opte por não reverter, as pessoas vão ter que cumprir a carência de 1 ano e 7 meses para terem direito à progressão por biênio, por tempo, ou ao quinquênio ou ao trintenário. Então, entre o ano de 2021 e 2022, ninguém cumpriu, porque estava suspenso. Então, a nossa carreira, o tempo na carreira só voltou a contar a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, a partir daí, nós vamos ter que cumprir esse pedágio de 1 ano e 7 meses, que é muito prejudicial àquelas pessoas que estão prestes a aposentar. Inclusive, essa justificativa, essa perda que o servidor tem quando se aposenta, foi um dos motivos pelos quais o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ele tomou a decisão de fazer esse parecer que não punirá o município que voltar com a carreira, que retornar com a contagem. E nem é retroativa, pessoal. O TCE não fala em pagamento retroativo, ele fala em descongelamento. A partir do momento que descongelar, a pessoa retoma esse tempo. Quem teria o quinquênio, quem adquiriria, né, o quinquênio em 2022, por exemplo, teria já o quinquênio, só que a partir da data que foi descongelado a carreira, e não retroativo. Então, a partir de janeiro, por exemplo, se eu completar o tempo para quinquênio no meio da pandemia e a prefeitura decidir que vai valer esse tempo, então em janeiro de 2022 eu deveria ter recebido o quinquênio. Se eu completar o tempo em janeiro de 2022, se eu completar o quinquênio, vou falar aqui pela maioria do pessoal que entrou em 2022. Quem entrou em 2022... 2022 não, 2002. Desculpa, 2002, completou 20 anos de município
portanto, mais um quinquênio em 2022. Né? Muitos entraram em fevereiro, outros entraram em março, que foram os meses assim que tivemos mais nomeações, fevereiro e março. Então, completariam esse quinquênio em fevereiro de 2022 e março de 2022. Com o descongelamento da carreira, o município poderia pagar já esses benefícios de carreira a partir do momento que ele descongelar. Como eu disse, não tem a obrigatoriedade do município de retroagir e fazer o pagamento retroativo à data em que a pessoa completou. Ok, beleza. A gente pode reivindicar, mas não existe uma obrigatoriedade, assim como não existe obrigatoriedade do município fazer o descongelamento. Mas uma vez política. Que ele... Vontade política. Uma vez que ele optou por descongelar, ele pode pagar a partir do momento que ele descongelou, considerando que já foi adquirido, ou, de acordo com a vontade política, também retroagir ao tempo que a pessoa completou. O que eu acho que a gente pode pedir, né? Tá, inclusive na nossa pauta, né? Amanhã Exatamente. A gente tem reunião de negociação. Vamos lá, aí só voltando à pergunta inicial, então, o marco é a data do requerimento. Então, vamos supor que você requereu a aposentadoria, passou um tempo, você... Comecei, inclusive, a receber o quinquênio, porque eu ainda estou trabalhando. Vamos imaginar, que isso já aconteceu muito, né? Fiz o requerimento agora, mês que vem meu quinquênio foi pago. E aí, leva esse quinquênio que eu adquiri depois do requerimento para aposentadoria? Não leva. O município o IPREMB tem feito o cálculo, a data para base de cálculo dos proventos é a data do requerimento. Nós não concordamos com isso, porque o município tem demorado muito para fazer a publicação, e nós entendemos que a pessoa precisa aposentar, quem aposentou com paridade, ela precisa aposentar com sua última remuneração. Sim. E se a última remuneração dela entrou quinquênio, ela deveria se aposentar com a última remuneração. Mas não tem sido o entendimento do município. Ele está retroagindo a data do requerimento. Ok, beleza. Então, vamos lá numa outra dúvida. Que a gente tem isso. A gente tem... e hoje, inclusive, algumas pessoas perguntaram, e eu quero perguntar para você. Eu não migrei. Não migrei porque eu estava com medo, estava faltando pouco tempo para aposentar e tudo, mas aí, diante desse quadro da prefeitura, que a todo momento solta o PIA, né, o Programa de Incentivo à Aposentadoria, agora eu quero migrar. Aí a pergunta, se eu fizer o requerimento do PIA, eu não poderei migrar, correto? Não pode, eu fiz o PIA, então não tem migração depois do requerimento do PIA, não tem quinquênio depois do PIA, do requerimento. Mas se eu quiser fazer a migração, vou agora, entro lá no sistema, faço a migração. Eu devo aguardar, então, o próximo contra-cheque, ou quando a prefeitura deferir a migração, aí veio meu pagamento, só depois eu posso fazer o PIA, se ainda tiver validade, eu posso fazer o PIA antes de receber a migração. Até coloquei o artigo 5º aqui, poderá requerer o benefício sem prejuízo do servidor que se encontrar porque tá assim, olha, tiver qualquer outra pendência. Vamos supor que eu pedi, fiz adesão, e é justamente essa pergunta, né? Você fez adesão ao PIA, mas não foi publicada ainda a sua adesão e você não recebeu o primeiro pagamento. Adesão à migração, na verdade não PIA, você fez a migração. E fez adesão ao PIA, mas não ainda foi publicada a sua migração e você não recebeu o seu primeiro pagamento ainda, né? Porque você só vai receber o seu pagamento depois que for publicado a sua migração, deferimento. Correto? Isso, é o deferimento. Isso. Então, se não foi publicado, se você fizer adesão ao PIA antes da publicação, você não vai levar a migração. Você vai se aposentar com cargo na carreira antiga. Para você aposentar com cargo com a carreira nova, por isso eu tô sendo muito enfática na carreira nova, porque não é cargo novo, é carreira, é uma adequação da carreira. Então, se você migrar, mas aí tem o PIA, eu não vou conseguir, aí eu migrei,
publicou e está dentro do prazo de vigência ainda. Então, que qualquer outra pendência está dentro do prazo de vigência do PIA. A minha migração foi publicada no final de maio. Aí, no pagamento de junho, eu já recebi lá o meu salário com a migração, na nova carreira. O PIA, eu posso aderir ao PIA até o dia 30 de setembro. Então, se se você, servidor, fizer adesão ao PIA após a publicação da migração, você leva a sua carreira que você migrou. E isso vale tanto para a educação, quanto para a administração, quanto para a saúde. Você só não pode fazer adesão ao PIA antes de ter a sua migração publicada. A migração pode ser feita a qualquer tempo, mas para que ela seja efetivada, tem que ter a publicação. Você tem que ter a confirmação disso no recebimento do seu salário, do seu contra-cheque. Ok. A última, acho que o último foi. Eu acho que está bem tranquilo. Para que você tenha direito aos dois, a migrare e o PIA, você tem que fazer primeiro o movimento de migrar, esperar o deferimento, o pagamento dessa migração, e aí sim, se resolvida essa pendência, você pode aderir ao PIA se ainda tiver a validade, que é até setembro. Só que a gente não tem um controle da prefeitura de quando ela defere ou não a migração, né? Exatamente. Ok. Apesar de que a lei da migração fala em 30 dias. Fala que é no mês subsequente ao do requerimento. Fala que é no mês subsequente, exatamente. Justamente. Então, beleza. Uma outra pergunta, que eu acho que a última eu não vi mais, André, é o seguinte: alguém perguntou, qual a ligação dos abonos com a migração? Então, você quer esclarecer? Porque na lei 7028, ano passado, foram criados alguns abonos. É o abono piso, que é aquela vergonha de R$1,15 da educação infantil, porque a prefeitura não paga até hoje o piso salarial nacional integral, né? Nem para a educação infantil, no inicial da carreira, isso gera impacto na carreira das pessoas. O abono piso também é pago para P1, e que é pela proporcionalidade, eu acho que ainda paga para P1L também, salvo engano, mas eu estou em dúvida. E no nosso caso, de quem fez a migração, PM1, PM2, PM3 e pedagogo municipal, tem um abono isonomia, que esse tem uma vigência de 12 meses, que no próximo pagamento não vem. Qual que é a relação, então, da migração com esse abono isonomia? Explica, por favor. A pergunta foi qual a relação entre abono e migração, não é isso? E aí eu estou dizendo que, no caso, o abono isonomia, porque o abono piso não tem relação nenhuma com migração. É porque a prefeitura realmente não paga o piso em Betim, né? Exatamente. Os abonos que nós estamos recebendo, nós que fizemos a migração e que passamos a ser professor municipal 1, professor municipal 2, ele diz respeito a pagamento de isonomia. O que é isso? Todos os professores que têm a formação de nível superior completo com licenciatura plena, como nós temos as mesmas atribuições, nós teremos, então, a mesma remuneração. Então, aquela antiga reivindicação de que tivéssemos a mesma remuneração que o professor P3. Então, a isonomia, pela lei, ela vai acontecer, vai se efetivar totalmente, vai se completar apenas no ano de 2027, não é isso? Isso, janeiro de 2027. Janeiro de 2027. Na nossa campanha salarial de 2020, na greve de 2020. 2020. A greve das sombrinhas. 2020. Nós pedimos para que essa... foi em 2020? Nós conquistamos, foi 2020. Nós conquistamos a isonomia. Nós conquistamos a isonomia. E nós fizemos a reivindicação de que esse prazo de pagamento da isonomia, que ele não se estendesse tanto tempo. E aí, numa das mesas de negociação,
nós conseguimos... Em 2022, nós conseguimos isso. Em 2022, na nossa campanha salarial de 2022, nós conseguimos, então, com que o município antecipasse os valores que nós receberíamos só lá na frente, o valor total, em 2027. E essa antecipação da isonomia foi feita por meio de abono. Então, nós temos, segundo a tabela, não estou com a tabela aqui, mas cada um, professor municipal 1, professor municipal 2, o professor municipal 3, que é o P3, teve incorporada a gratificação de regência, né? Então, nós, pela isonomia, a cada ano nós teríamos um percentual de reajuste, diferente para cada cargo, percentual de reajuste até 2027 para completar a isonomia. Então, com a antecipação do abono, à medida que chega o mês de janeiro, que é a data base para esse reajuste da isonomia, uma parte do abono vai sendo incorporada ao nosso salário. E a partir dessa incorporação, a gente passa a ter direito à carreira e ao quinquênio dele. E o restante continua com o abono. Então, só quem migrou tem direito a esse abono, porque é só quem migrou que terá a isonomia com o cargo de professor municipal 3. É meio complexo, não sei se eu fui clara. Luiz, não sei se eu respondi. Foi sim. É porque, na verdade, há o abono isonomia, esse está com prazo de validade. Amanhã, se o governo não apresentar uma resposta a respeito disso, no próximo mês não tem. PM1, PM2, PM3, pedagogo municipal perde esse abono. Não é só o próximo mês. No salário de maio, que a gente recebe em junho, já não teremos. No próximo pagamento. No próximo pagamento cai na conta. Então, precisa da agilidade do governo para incorporar esse abono. E a gente já viu hoje que tem dinheiro para isso, assim como precisa incorporar também o abono piso. No caso do abono isonomia, é só para quem migrou, né? Nos outros setores, que quem não migrou, nós começamos a incorporação da regência. E, além disso, nós temos uma reivindicação de reajuste para esse ano de, no mínimo, 14,95. André, acho que é isso. Você está de parabéns, deu uma aula. Eu só quero esclarecer uma coisa aqui, Luiz. Diga. Eu só quero esclarecer aqui uma coisa. O parecer do TCE, ele não vincula. Vou esclarecer isso de novo. Ele não vincula, ele não obriga o município a segui-lo. Ele só fala que não vai ter penalidade ao gestor que descongelar a carreira. Mas ou seja, apesar de não vincular, autoriza, possibilita. Ele autoriza. Então, ele não diz que se o gestor descongelar a carreira, que ele terá que retroagir a 2022. Não diz isso. O gestor, ele poderá, sim, retroagir 2022, se for a opção política dele. Mas ele também poderá não retroagir. Ele poderá pagar, voltar ao pagamento da carreira para quem já completou. Por exemplo, eu completei em 2022, 5 anos. Ele pode reconhecer que eu completei em 2022, mas que ele só vai fazer o pagamento a partir de maio, por exemplo. Vou descongelar em maio, então só a partir de maio que você volta a receber. Eu não vou pagar os retroativos. Ele pode fazer isso. É isso que eu quis dizer. Ele não é obrigado a retroagir. Pode retroagir? Pode, depende da vontade dele. Mas ele não é obrigado a retroagir. Ele pode descongelar e pagar a partir do momento que ele descongelou. Reconhecer que foi cumprido, voltar com nossa data do cargo, né? De 5 em 5 anos com a nossa data do cargo, não modificar, mas reconhecer e pagar a partir do descongelamento ou retroagir. Vai depender da vontade política. Dinheiro nós já vimos que tem. Ok, beleza, então, André, muito obrigado.